Ele tem fome de quê? O que ele quer encontrar em mim e em você para alegrar o coração dele? Nós aprendemos quinta-feira algumas coisas importantes. Eu queria só dar uma pincelada, porque eu sei que muitos irmãos não puderam vir quinta-feira, que se você pudesse, você estaria aqui no culto. Já deu um toquezinho, né? Quem sabe Deus toca, né? Amém? Os cultos são importantíssimos. Por quê? Preste atenção, calcula comigo. Quantas vezes você vem na igreja no mês? Já pensou se você fosse se alimentar fisicamente o mesmo tanto que você está se alimentando vindo nos cultos? Então, se você vem 4 vezes por mês, experimenta ficar 26 dias sem comer. É o que está acontecendo com o seu espírito. Vou imaginar que você vem 2 vezes. Estou fazendo um cálculo médio, lógico, pode dar uma diferencinha, não é para você também ser na ponta do lápis, né? Mas imagina que você vem 8 vezes, 2 vezes por semana, 4 semanas. Então você vai ficar 22 dias sem comer. Você vai ver que seu corpo vai ficar extremamente debilitado. É o que acontece com a gente espiritualmente quando nós não vigiamos e não cuidamos da nossa vida espiritual e não investimos na nossa vida espiritual. Essa garrafa foi aberta agora, dá para ver que ela está cheia, até no bico. Cabe mais alguma coisa aqui dentro? Não. Para a gente colocar qualquer outra coisa aqui dentro, nós temos que tirar o que está aqui dentro. Então, se você tirar essa garrafa, se não me engano, ela é de 500 ml. Vou imaginar que você tire 100 ml. E você quer colocar alguma coisa aqui. Vai caber quanto? Só o que você tirou. Então, o que você tem de Deus é o que você tem tirado de você mesmo. Se você tem tirado 100 ml de você mesmo, você deu esse lugar para Deus. E o pior, você sabe o que é? É quando a pessoa tira dela e ela não traz Deus para dentro. Ainda é pior. Porque a Bíblia fala, se o diabo chegar e encontrar a casa limpa, bonitinha, organizada, tudo no devido lugar, mas ela está vazia, a Bíblia fala que o diabo não volta sozinho, não. Ele pega 7 espíritos pior do que aquele que estava ali antes. E a vida daquela pessoa se torna pior do que o seu início. E isso é um ciclo. Então, se tinha 7, cada um traz mais 7. Vamos colocar primeiro. Tinha 1, traz mais 7. Ficou 8. Vamos imaginar que você recebe uma oração, você ora, repreende, manda os 8 embora, mas você deixa a casa vazia de novo. Aí cada um dos 8 traz mais 7. E a vida da pessoa só vai piorando. E sabe o que é pior? É que a pessoa conheceu a palavra de Deus, mas ela não se esvaziou de si mesma. O segredo é nós nos esvaziarmos de nós mesmos. Deus, ele só vai entrar e governar se ele tiver lugar. A Bíblia fala assim: não deis lugar ao diabo. Se o diabo entrou, é porque nós demos lugar. E esse lugar tem dono. Eu não sei qual parte você ainda não entendeu da palavra de Deus, quando ela diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então, o tema dessa mensagem, nós falamos um pouco quinta-feira sobre algumas coisas importantes, de que entre Jesus chegar no templo, em Jerusalém, ele fica em Betânia. E no outro dia cedo, então, ele vai em direção a Jerusalém, porque ele sabia o que ia acontecer em Jerusalém. O propósito dele ia se cumprir em Jerusalém. No meio do caminho acontece um fato interessante, que ele está com fome. E ele vê uma figueira cheia de folhas. De longe ela está linda.
Ele que criou a figueira. Ele sabe que toda figueira, quando produz folhas, ela está com os frutos escondidos debaixo das folhas. Só que Jesus também sabia que não era tempo de figos. Se não era tempo de figos, a figueira não poderia estar com folhas. Então Jesus foi até ela para olhar de perto se tinha frutos. E quando Jesus chega perto, ele fica decepcionado, porque ele não encontrou na figueira aquilo que ele colocou dentro da figueira para ela produzir. Então Jesus, ele não quer outra coisa, encontrar outra coisa em mim e em você, que não seja aquilo que ele colocou dentro de nós, para a gente produzir e dar alegria para ele, matar a fome dele. Algumas coisas importantes para ficar bem claro para você hoje à noite, que a gente não pode esquecer disso nunca. Guarda no seu coração. O diabo trabalha para você colocar a culpa de tudo de ruim que acontece com você. O diabo trabalha para você colocar a culpa nele. Você nunca ouviu isso, você vai ouvir hoje. O diabo trabalha para que tudo de ruim que acontecer na sua vida, você atribua a ele. Porque tem de gente que fala assim, não, isso é o diabo. Eu estou assim por causa do diabo. Eu fiz isso por causa do diabo. Aconteceu isso por causa do diabo. Eu repreendo em nome de Jesus, isso é o diabo. Então, guarda uma coisa no seu coração. O diabo trabalha para você e eu atribuirmos a ele tudo que de ruim acontece na nossa vida. Olha o exemplo de Jó. Tudo de ruim que aconteceu com ele, se você ler lá, você vai ficar apavorado, porque ele em momento algum atribuiu ao diabo que aquilo que ele estava passando era obra do diabo na vida dele. Ele falou assim, Deus me deu e Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ele reconheceu, que é o que eu e você precisamos reconhecer. Qual foi a atitude de Jó? Ao invés dele ficar, por que você e eu, o diabo quer que a gente culpe ele? Porque quando a gente culpa o diabo, a gente precisa de uma oração de libertação. Aí você não se arrepende dos seus erros, você não arrepende dos seus pecados, porque você acha que o que você está fazendo de errado é porque o diabo está te conduzindo, e não é verdade isso. Por que o diabo quer que você culpe ele? Para você não se arrepender. Porque para arrepender eu preciso reconhecer que eu estou errado, que eu preciso mudar de mente, que eu não posso mais continuar fazendo as coisas que eu estou fazendo. Eu vou dar conta delas para Deus. O que eu faço de errado não prejudica só a mim mesmo, prejudica toda a minha família, prejudica uma igreja, prejudica uma cidade, prejudica uma nação, prejudica o reino de Deus. Todo corpo sofre quando uma pequena parte do corpo está machucada. Então o diabo quer que você atribua a ele tudo de ruim que aconteça com você. Por quê? Porque assim você e eu não vamos nos arrepender das coisas erradas que nós estamos fazendo. E o que Jó fala? Ele reconhece, ele não atribui ao diabo. E ele fala assim, eu só conhecia Deus de ouvir falar, mas depois de tudo que Ele permitiu eu passar, agora eu conheço Ele face a face, agora eu sei quem Ele é para mim, aleluia. Então, pare de culpar o diabo, aprenda que eu e você que erramos, aprenda a reconhecer os seus erros, aprenda a se arrepender dos seus pecados. Arrepender não é chorar, chora hoje e amanhã faz tudo de novo. Arrepender é mudança de mente.
Arrependimento é mudança de procedimento. Arrependimento é matar o velho homem. Arrependimento é esvaziar de si mesmo. Coisas que Deus nunca vai fazer. A Bíblia fala: faça morrer a sua natureza carnal. Faça morrer. Então, quando Jesus ele encontra a figueira, ele mostra o que aconteceu entre ele e a figueira, é o que vai acontecer quando ele entrar no templo, lá na frente. Então, antes dele chegar no templo, ele encontra com a figueira, que representa eu e você, que gostamos de aparecer, que gostamos de mostrar que está tudo bem, que gostamos de viver de aparência, que gostamos de ostentar, que as pessoas possam olhar para mim, para você e achar que o nosso exterior é que vai definir. Não, Jesus fala assim: eu vou ver de perto. Nós podemos enganar as pessoas, enganar a nós mesmos, mas a Deus ninguém engana. Deus, ele fala para Samuel: o homem vê a aparência, mas eu vejo o interior. Então, quando Jesus ele encontra a figueira sem frutos, ele simplesmente fala: ninguém nunca mais vai comer fruto de você. Por quê? Porque aquela figueira representa eu e você, representa a igreja, representa Israel, representa o povo de Deus. Jesus, ele pregando, ele fala assim: vocês são como túmulos, como sepulcros caiados, pintados. Por fora está tudo bonitinho, mas por dentro tem morte, tem podridão, tem osso seco. Por dentro está tudo mal cheiroso. Então Jesus ele chama a atenção para aquilo que vai acontecer. Os discípulos não entenderam nada. Eles ficaram assim: meu Deus, o que está acontecendo? Não estou entendendo. E aí Jesus entra no templo. Quando Jesus entra no templo, presta atenção, Jesus vem caminhando. Eu vou repetir para você entender. Jesus vem caminhando, ele está com fome. E quando ele entra no templo, ele está com fome. E o que ele encontra no templo? Aquilo que não poderia estar dentro do templo. E o que ele não encontra? Aquilo que ele deveria encontrar dentro do templo. Agora eu pergunto: o templo é essa arquitetura, essa parede, esse prédio? Não, o templo é eu e você. Paulo prega aos Coríntios dizendo: o nosso corpo não é nosso, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Deus não habita no microfone, Deus não habita na caixa de som, Deus não habita na mesa, Deus não habita naquele cachorrinho lindo que você tem na sua casa, nem na calopsita, Deus não habita no carro, Deus não habita em parede, nem em lâmpada, nem em telhado, nem na água, nem no fogo, nem no vento. Só tem um lugar que Deus habita. Encontrou tudo dentro do templo, menos o morador oficial. Encontrou uma igreja preocupada em ganhar dinheiro, comprando e vendendo. Jesus, quando entra no templo, ele fica apavorado, porque ele não encontrou os frutos que ele queria encontrar. Ele encontra dentro do templo cambistas, que se aproveitavam da inocência das pessoas simples e daqueles que vinham de longe para adorar a Deus no templo, e eles vinham com o dinheiro do país deles, e quando chegavam em Jerusalém, os cambistas ficavam na porta. Não, lá dentro do templo. Eu troco, porque aqui você só pode dar oferta no dinheiro daqui. Que coisa absurda. Tudo que eles faziam era pensando em ganhar alguma coisa. Jesus encontrou dentro do templo pessoas que estavam vendendo aquilo que era para dar de graça para os outros. O que Jesus faz?
É uma das poucas vezes que a gente vê Jesus completamente irado, nervoso. Por quê? Porque ele entra num lugar, ele chega e não encontra aquilo que pode matar a sua fome. Já notou que é um perigo quando você está com sede? Já notou que é um perigo quando você está com fome? Se você não vigiar, você come qualquer porcaria. A fome faz você aceitar comida de gente que não te ama, que quer ver você morto. A fome faz você trocar o direito de primogenitura por um prato de lentilha. A fome faz você comer na mão do diabo. A fome representa os desejos, aquilo que você quer. E aí você não vigia, porque você está querendo saciar um apetite. É um perigo. Então o que Jesus faz? Ele tira a corda que amarra a sua roupa. Ele faz um chicote, um azorrague. E ele chega e mete o pé nas mesas. Ele chega e arranca tudo e bota para fora. Ele fala: não vai transformar a casa do meu pai em um covil de ladrões. Está escrito em Zacarias, está escrito em Jeremias, que a minha casa do meu pai é um lugar de oração. O que é oração? Um lugar de comunhão, um lugar de intimidade, um lugar de relacionamento, um lugar de ser alimentado pela presença do Todo-Poderoso, um lugar onde você se entrega, um lugar onde você diminui e ele cresce, um lugar onde você se esvazia e ele te enche. Jesus dá uma lição para mim e para você, como é que a gente tem que tratar a nossa carne. E para você não fingir que você não está entendendo. Em João capítulo 4, quando Jesus encontra a mulher samaritana, ele fala todas as verdades que ele precisava falar com ela. E a Bíblia fala que Jesus estava com fome. Quando os discípulos chegam com a comida, ele não parou o evangelismo para comer e falar para ela: espera só um minutinho que eu vou almoçar. Porque a vida de uma pessoa é mais importante do que o nosso prato de comida. Jesus sabia que se ele não fizesse o que ele tinha que fazer naquela hora, aquela cidade não seria impactada com a palavra de Deus através daquela mulher. Isso chama prioridade. Quando os discípulos perguntam para ele: o senhor não quer comida? Aí ele revela. Ele fala assim, é João 4. Se você achar o versículo, Moab, pode colocar para nós. Vocês entram num acordo, que nós somos ao vivo, sabe, gente? A minha comida, ele revela qual é a comida dele. Ele revela. João capítulo 4, eu esqueci o versículo. 34, confere aí, Moab. Se você tiver certa, eu vou te dar um peixe para você fazer. Tá certo, ganhou um peixe. Ó, sem crescer, sem arrepiar. Mantenha humildade. Aleluia. Olha lá. A minha comida, disse Jesus, o que mata a minha fome, o que eu quero encontrar para me alimentar nas pessoas. Ele revela para nós qual é a comida dele. É fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a obra que ele me colocou para fazer.
O desafio hoje à noite é, eu e você, tomarmos consciência de que o que alimenta Deus é encontrar em mim e você o desejo, a atitude, o compromisso de nós pararmos de fazer o que a gente bem entende, parar de fazer o que eu quero e fazer aquilo que Deus quer. Isso é que Ele quer encontrar em mim e em você. A vontade de Deus na nossa vida tem que ser a coisa mais importante. É o que Deus quer encontrar em mim e em você. Jesus não venceu, não foi na cruz, Ele venceu antes, no Getsemane. Porque Jesus entrou em luta, a carne dele não queria ir para a cruz. Nós temos um problema grave, nós não sabemos falar não para a nossa carne. Você fica adulando a sua carne, ela vai te levar para o inferno. Você fica fazendo tudo que você quer. A Docha ganhou um presente, veio numa sacola linda e tudo, um presente. Nós ficamos até assim, gente, o que é isso? O presente que ela ganhou era mais caro do que o que ela comprou. Eu falei, a esmola quando é demais, o cliente desconfia. Cheguei em casa, o Espírito Santo falou, você não vai ver o que está escrito na sacola? Quando eu fui ler o que estava escrito na sacola, falei, sangue de Jesus tem poder. Uma loja, gastou rios de dinheiro e colocou em todas as suas lojas, na sua rede, para dar um brinde, e na sacola, não vou falar o nome, uma questão de ética, mas escreveu lá que você tem que fazer o que você quer fazer, você tem que falar o que você pensa, você tem que fazer o que você quer fazer, e não interessa. Nós temos que tomar cuidado, porque às vezes a gente ganha um presente, a gente gosta de ganhar presente. E a gente às vezes ganha coisas que está totalmente contrária à palavra de Deus. O diabo é astuto. Já contei aqui, talvez você vai lembrar. Cheguei em casa, tinha um casal de patinhos na estante da sala lá de casa. E o patinho virado um de biquinho para o outro, assim, encostando o biquinho, beijando assim, sabe? Falei, Docha, quem deu isso? E a irmã trouxe. A irmã trouxe. Ó, a irmã. A irmã fulano. Ah, beleza. Aí no outro dia eu cheguei, os patinhos estavam de costas um para o outro, assim. Eu falei, bem, o que é isso aqui? É porque eu estou com raiva de você. Eu falei, mas que história que é essa? Não, porque a irmã falou assim que ela trouxe esse presente, que quando você estivesse bem com o falso, você coloca os patinhos assim. Quando você não estivesse bem com o falso, você botava ele o contrário. Ei, irmão, você já sabe o que o pastor Fausto fez, mas é verdade. A unção da marreta. A unção da marreta. Não teve conversa. Foi, isso não entra na minha casa. Isso é macumba. Não existe isso. Tá tudo bem, patinho? Tá tudo mal, patinho. O que é isso? Repreende. Mas já, enquanto ela foi lá na cozinha, eu já fui lá nas minhas ferramentas, peguei aquela marretinha de 1 quilo. Eu já joguei os 2 patinhos, já sabe como que eu já joguei lá no quintal, lá no fundo de casa, né? Já sabe. Já caiu o pescoço, já voou para um lado, o biquinho para o outro, o rabinho para o outro, e pá, e tudo. Eu já meti a marreta naquilo. Aí a Dora, que é isso? Você vai brigar comigo por causa desse patinho? Aí ela acordou. Quando eu quebrei, tinha um papel dentro. Escrito o nosso nome. E ela começou a chorar e nós oramos juntos, repreendemos aquilo. E eu fui atrás da irmã que deu. Irmã, foi a senhora que levou lá em casa os patinhos? Ô, pastor Fausto, foi eu que levei, mas foi o fulano que pediu para entregar. Então a gente tem que vigiar, porque você não sabe qual é o propósito daquilo que está acontecendo. Para te aprisionar, para impedir você de matar a fome de Jesus.
Jesus quer que eu e você entendamos a importância da gente fazer a sua vontade. Se não me engano, tem uma oração na Bíblia que fala assim: seja feita a sua vontade, aqui na terra, como é aí no céu. Olha o que Jesus ensina para a gente, que um dos objetivos do nosso relacionamento com Ele não é para você ficar repetindo. Você entra lá no seu secreto e fica lá: seja feita a tua vontade, seja feita. Não! Quando Ele ensina essa oração, Ele está dizendo que o nosso relacionamento tem que ser pautado em buscar, fazer aqui, começar a viver aqui na terra, aquilo que nós vamos viver lá na eternidade. Porque se você não está vivendo aqui, você não vai viver lá. É isso que Jesus está ensinando. Se você não consegue fazer a vontade dele agora, ele já sabe que você não vai fazer depois. É uma questão de escolha. Jesus morreu entre dois ladrões, de uma direita e uma esquerda. Eu pergunto: Jesus morreu no lugar dos dois ou só no lugar de um? Jesus estava morrendo no lugar dos dois, mas só um escolheu aceitar o que Jesus estava fazendo por ele. E ele fala uma coisa linda. Ele fala assim: nós merecemos o castigo que nós recebemos, mas o Senhor não. O Senhor é inocente. Rebentou. Porque a fala dele revela que ele entendeu o que Jesus estava fazendo por ele. O que você fala revela. O que você faz revela. Denuncia. Segundo ponto importante. O primeiro: pare de culpar o diabo pelas coisas ruins que acontecem na sua vida. Porque o diabo quer que você não se arrependa, porque a culpa não é sua. Você quer ver outra coisa que o povo de Deus faz? A culpa é de Adão. Deus vai me dar graça um dia para eu pregar uma mensagem aqui e mostrar para você que nós não entendemos nada. A gente tem que parar de falar isso, porque a gente não sabe a revelação que tem por trás. Por que Adão? A Eva comeu primeiro. A Bíblia fala que Adão não foi enganado. Você não está entendendo? A Eva foi enganada, a mulher foi enganada, mas Adão não. Adão comeu porque ele quis. Porque Adão representava Jesus. Por isso a Bíblia fala que tem o primeiro Adão, o primeiro homem, e tem o segundo Adão, que é Cristo. Ele representava Cristo. Quando ele come, ele fala assim: para salvar a minha mulher, eu preciso morrer com ela. Por isso Jesus, para salvar a noiva, então Jesus se fez pecador por mim e por você. Ele falou assim: ninguém tira a minha vida. A minha vida eu dou para tornar a recebê-la de volta. Jesus estava consciente de que ele estava morrendo pela sua noiva. A sua noiva tinha comido do fruto. Então Jesus, consciente, ele disse assim: eu morro no lugar deles. Eu morro com eles. Porque só tinha um jeito da igreja ressuscitar. Então Jesus morre e mostra para nós o que vai acontecer com a gente. Vai chegar o nosso dia, e aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Aleluia. Amém? Então isso é muito poderoso. Então pare de culpar Adão. Pare de culpar o diabo. Terceiro, pare de culpar o pecado. Eu sou desse jeito porque eu sou pecador. Não, você é desse jeito porque você decidiu ser essa pessoa que você está sendo. Você precisa se arrepender.
Primeira mensagem que João Batista pregou quando veio do deserto. Primeira mensagem. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Primeira mensagem que Jesus prega. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrepender não é chorar. Não é ficar lá assim, eu não devia ter feito isso. Não. Arrepender é mudança de cabeça. É eu sair do caminho que eu estou, para andar no caminho que Jesus está. Isso é arrependimento. É você falar assim, a partir de hoje, isso não faz parte mais da minha vida. Isso é arrependimento. É quando bater na tua porta. Coisa simples, coisa boba. Vocês podem até rir de mim, não tem problema. Mas eu comecei a notar que eu estava ficando meio rebelde por causa dos pernilongos. Eu comecei a entrar e parava, não aguentava mais. E eu não sabia que eu era alérgico. Cada picado virava uma pelota em mim. E eu falei assim, mas a malequita dos quintos dos infernos. Falei mesmo, amaldiçoado. O pernilongo fica em modo invisível. Quando você sente, já te picou, já está rindo da nossa cara. Transmite doença. Várias, não é só uma. Várias, tá? Ele tem anestésico no bico. Você sabia que ele tem anestésico? Ele desenvolveu um anestésico, que primeiro ele vem em modo invisível, desliga todas as turbinas, você não ouve a asa dele, o motorzinho dele para de funcionar, ele vem em modo invisível, modo silencioso. Quando você vê, o que é isso? Meu avô, o calombo já está pronto. Já se alimentou. E quando eles estão com fome? Os horários deles 6 horas da tarde, eles estão com fome desgramada. Quer comer, beber sangue. E eles vêm anestesia a gente primeiro, aí você não sente. Quando você sente, e outra coisa, o anestésia dele é só a conta desferruar. E é maçarico, que eles vêm por cima da calça jeans, por cima da meia. Eu uso a meia de compressão, eles não respeitam a meia, eles não respeitam a calça comprida, eles não respeitam nada. Outra coisa que eu descobri, eu estava trabalhando, não estava à toa. Eu estava fazendo o meu café da manhã, eu falei, você respeita, eles não respeitam. Aí eu tomei uma decisão. Aí fui na farmácia, vai nas farmácias, você não acha mais repelente. O povo ficou desesperado, tem uns já estão bebendo repelente. Desesperado, não acha. Tem um que tem um produto lá que é contra o mosquito da dengue, aí que você não acha, custa 50 pila. Você não acha, você vai ter que comprar. Mas vai nas farmácias, quase nenhuma tem. Por causa do desespero, um monte de gente com dengue, um monte de gente com isso, com aquilo, e o desespero, não pode sentir um calorzinho, eu estou achando que eu estou com dengue. Não, tem uma sensação dengosa mesmo, e dengoso é de natureza. Irmãos, eu comecei a ficar rebelde. A Doce até fez um vídeo quando eu disse da cama, mas eu não vi que eu estava sendo filmado. De tanta noia que eu estava, de ver que as porqueiras, aquilo, quando eu olhava para o teto não estava branco, estava preto. Eu falei, não acredito. Vão acabar com a gente essa noite. Vão virar churrasco. Aí eu fui orar. Falei para Deus assim, só quer tratar comigo, né? Ele falou, quero. Então tá bom. Não passo mais repelente, não passo mais nada. Vou me oferecer. Eles podem juntar em mim. Sabe aqueles lugares na sua casa? Quem sabe os lugares na sua casa que você não pode sentar que eles vão? Você tem lá um lugar assim? O bichinho ordinário. E a autonomia de voo deles é um trem espetacular. O combustível deles não acaba. E quando eles vêm em bando? Que eles enganam a gente. Um passa aqui, você está aqui, o outro já está te ferroando nas costas. Aí eu entendi que Deus queria tratar comigo. Aí eu pedi perdão para Deus. Porque aquele bichinho, daquele tamaniquinho, estava tirando a minha paz. Aí eu orei e falei para Deus, assim, a partir de hoje, não passo mais nada. E se o Senhor quiser deixar que eles me carreguem, eles vão me carregar, porque eu não vou. Eles não vão mais roubar minha paz.
Inclusive não vou coçar, não vou reclamar se está doendo. Tomei uma decisão dentro de mim. A partir de hoje. Aí vi um passando, eu não podia ver um passando, que eu pegava o pano, o chinelo, o sapato, a correia, um pedaço de pau, eu dava na cara. E outra coisa, eu estava igual Israel. Um me mordia, eu caçava 10 para matar. Não, vocês não estão entendendo. O negócio estava grave. E eu contava, 1, 2, aí o outro me mordia. Eu escutava a risada do bicho. Agora é 20. A porcaria da raquete acabava a pilha, ô raiva que dá, viu? Aí sem botar para carregar, aí as ria de novo. Falei, tá bom, eu entendi o que Deus queria tratar comigo. Quando você entende o que Deus quer tratar com você, você toma a decisão que Ele está esperando de você. Você para de deixar aquilo roubar a sua paz. Aquilo não te impede mais. Deitei só de cueca, falei, vem. Não tinha raquete, não tinha proteção, não tinha repelente, não tinha nada. Eu tirei os chinetes, tirei tudo de perto. Pergunta se vocês vieram. Nenhum. Falei, muito obrigado. Obrigado porque vocês foram usados por Deus para eu aprender uma lição. Então para de ficar brigando com coisas que é para você aprender. Vou repetir. Pare de ficar caçando confusão com coisas que é para você aprender. Aprenda e seja livre. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém? Então a palavra para a nossa vida, hoje à noite, está. Nós lemos em Marcos 11. Vou colocar o texto aqui só para vocês não falar que eu não sou crente. Marcos 11. E eu vou terminar lendo em Lucas. Marcos capítulo 11. Exatamente no versículo 12. No dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Amém? Verso 15. Chegando a Jerusalém, Jesus entrou no templo. E ali começou a expulsar os que estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas, as cadeiras dos que vendiam pombas, e não permitia que ninguém carregasse mercadorias pelo templo. E ele os ensinava dizendo, não está escrito? Isaías 56, 7, Jeremias 7, 11 está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Preste bem atenção. Jesus está falando para os dois níveis de igreja. O templo, onde a gente se reúne, e o templo, onde eu e você moramos. Não transforme aquilo que Deus criou para ser a morada dele num ambiente em que ele não vai querer fazer parte. Para Jesus entrar, ele teve que tirar tudo que estava lá dentro. Então se esvazie de você mesmo e permita que Jesus possa entrar e fazer morada no seu coração, na sua vida. É uma escolha, é uma decisão. Ele fala que quando os religiosos ouviram essas palavras, começaram a procurar uma forma de matá-lo. O que você sente quando Deus usa alguém para falar umas verdades para você? O que você sente quando Deus usa alguém para mostrar para você que você e eu estamos errados? E que a gente precisa mudar de mente, mudar de atitude, mudar de direção, mudar de caminho, mudar de palavra. Parar de falar essas besteiras que você fala. Parar de ver as bobeiras que você vê com seus olhos. O pecado que entra pelos olhos chama lascívia. É quando a gente vê aquilo que não era para a gente ver. É tão sério que tem coisas que você está sofrendo. E tudo começou porque você não vigiou os seus olhos. Então nós precisamos tomar cuidado.
Os religiosos queriam matar Jesus, porque viram que toda a multidão estava maravilhada com o ensino de Jesus. Que o Espírito de Deus traga o entendimento que eu e você precisamos ter no nosso coração. Que a partir de hoje você permita o Espírito de Deus te ajudar. Preste bem atenção. A Bíblia fala para mim e para você assim: fazei morrer toda a vossa natureza carnal. Paulo fala que é uma briga constante entre o nosso espírito e a nossa carne. Então, assim como a mulher, ela tem 2 motorzinhos dentro dela, todos nós temos 2 motorzinhos dentro de nós. Que eu e você precisamos escolher em qual deles nós vamos estar operando. No espírito ou na carne. A mulher tem que escolher operar na sabedoria ou na tolice. E aprendemos hoje que aquela figueira estava bonita por fora, mas não tinha nada por dentro. Não tinha o que oferecer para Jesus. O que é culto? A palavra culto, da palavra culto vem a palavra cultura. Ou culto vem de cultura. É assim para você entender. Então, cultuar a Deus tem que ser uma cultura. Você vem e cultua a Deus aqui, mas a sua cultura não está de acordo com o culto que você está oferecendo. O que você está cultivando é incoerente com o culto que você oferece para Deus. Por isso Jesus fala assim: o meu povo me honra com os lábios, mas na hora de cultivar, o coração deles está longe de mim. Coisa linda que Jesus com a samaritana, ele não usou de agressividade, mas falou para ela a verdade que ela precisava ouvir. E Jesus ficou feliz porque deu certo. Ela entendeu. Ela colocou em prática. Inclusive ela até deixou o cântaro dela para trás. E um rio de águas vivas já estava gerando dentro dela. E ela sai pregando o evangelho, cultivando aquilo que ela aprendeu com Jesus a cultuar. O que nós viemos fazer aqui hoje à noite? Cultuar a Deus. Oferecer para Ele o nosso culto. Agora a pergunta é: o que nós estamos cultivando? Porque não tem como a gente oferecer algo diferente do que nós estamos cultivando. Feche os seus olhos. Pai querido, nós te adoramos nessa noite. Te agradecemos pela tua palavra, pois ela é, por si só, poderosa para nos libertar, nos saciar. Tua palavra, ela sustenta a nossa vida. Ela traz saciabilidade. Ela faz a gente sentir que a gente vai conseguir. A tua palavra nos alimenta, nos fortalece, para que a gente tome a decisão importante de arrepender e de fazer a vontade do Senhor e não a vontade da nossa carne. Que seja quebrado hoje na vida desta igreja todo esse esquema que o inferno lançou de fazer esta pessoa ficar culpando o diabo, o inferno, o pecado, Adão, para não assumir a culpa e se converter. E a segunda coisa que o diabo quer, ele não quer que a gente faça a vontade dele. O diabo só quer que eu e você façamos a nossa própria vontade. Só isso que ele precisa. Mais nada. Que a gente culpe a ele e que a gente faça o que der na nossa cabeça. Só isso que ele precisa. O que destrói a gente não é a vontade do diabo, mas é a nossa própria vontade.
Por isso, hoje à noite, Espírito Santo, faz essas verdades crescerem dentro de nós. Ajuda esta igreja a começar de mim, que a gente possa tomar uma decisão importante hoje à noite, de esvaziarmos de nós mesmos. O Senhor sabe e conhece cada um que está tomando essa decisão agora à noite. O Senhor conhece o coração de cada um de nós. O Espírito Santo, não deixa a gente sair daqui sem a gente tomar uma decisão. Que a nossa comida seja a mesma comida de Jesus. Fazer a tua vontade. O Espírito Santo venha fazer com que o verdadeiro arrependimento se manifeste na nossa vida. Que o Senhor nos ajude. Não deixa a gente achar que a gente é bom o suficiente. Ou que a gente é forte o suficiente. Que nós possamos aprender hoje a dizer não para os desejos da nossa carne. Que nós possamos dizer para a nossa carne hoje, nem só de pão, nem só dos desejos carnais viverá um homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Obrigado porque o Senhor nos ama tanto. E o Senhor tem uma expectativa esperançosa de que hoje à noite a nossa ficha possa cair. Que a gente possa tomar consciência. O Espírito Santo nos conduza na direção do teu propósito. E que a gente possa voltar para casa transformados hoje à noite. E não vai precisar da gente falar para ninguém que a gente mudou. Vai ser notório. Vai ser notório. Não vai ser só o mundo espiritual que vai perceber. O Espírito Santo conduz a cada um de nós. O Senhor sabe as áreas de cada um de nós aqui. Obrigado porque o Senhor me ensinou com um inseto. Em nome de Jesus. Que hoje à noite a tua presença seja maior do que qualquer desejo da nossa carne. Nos ajude, Espírito Santo, a escolher o que é correto, não o que a gente gosta. Ensina para a gente a não escolher apenas o que é bom, mas aquilo que o Senhor quer para nós. Em nome de Jesus. Fala o nosso coração. Use a palavra que foi ministrada hoje à noite. Em nome de Jesus. Que o Senhor possa encontrar hoje à noite aqui corações decididos, resolvidos, determinados, quebrantados, humildes. E que nós possamos juntos reconhecer o que o Senhor fez por nós. Em nome de Jesus. Conscientiza cada um de nós. Cada um dentro daquilo que talvez ele ache que está tudo bem. Mas está roubando a sua eternidade. Está roubando a sua comunhão com o Senhor. Está destruindo. Meu Deus. Oh Espírito Santo. Que haja luz.
Que hoje à noite seja um divisor de águas na nossa vida. Nós te demos toda a glória, toda a honra, porque o Senhor nos chamou, nos escolheu. Mesmo sabendo da nossa natureza ruim, mesmo sabendo de tudo. Nos ajude a esvaziarmos de nós mesmos. Nos dê a coragem, a determinação para falarmos não para a nossa carne. Chega de sermos governados pela nossa carne. É tempo de estarmos debaixo do governo de Cristo. Aleluia. Vai se enchendo da presença do Espírito Santo. Vai se esvaziando de você mesmo. Abra o coração. Não tenha medo. Ele vai levar você a lugares incríveis. Ele vai fazer você sentir coisas que você nunca sentiu. Ele vai fazer você enxergar coisas que você jamais enxergou. Ele vai levar você a lugares que você jamais imaginava que chegaria. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Por estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, gritarei. Se tiver que chorar, chorarei. Se tiver que humilhar meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito. Que a minha vida seja a tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito. Que a minha vida seja a tua vida, Jesus. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito,
assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu Espírito. Cante. Quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito. Que a minha vida seja tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito. Que a minha vida seja, que a minha vida seja tua, que a minha vida seja, que a minha vida seja tua vida, que a minha vida seja tua vida. Que a minha vida seja tua vida, Jesus. Amém? Meu sonho é que a gente seja tão de Deus, mas tão de Deus, porque quando você estiver cheio da presença de Deus, todas as conexões que você está querendo fazer, elas serão acrescentadas à sua vida. Jesus, ele consegue conectar a gente com as pessoas certas, na hora certa, no tempo certo. E a Bíblia fala em Provérbios assim: a bênção do Senhor enriquece, e com ela não traz desgosto. Olha, então quanto mais de Deus tiver em sua vida, quanto mais vazio de você mesmo, mais Ele vai conectar eu e você com tudo aquilo que Ele quer para nós. Amém? Glória a Deus. Então guarde o seu coração. Pare de culpar o diabo. Pare de culpar Adão. Pare de culpar o pecado. Assuma os seus erros e se arrependa. Segundo, o diabo não quer que você faça a vontade dele. O diabo quer que você faça a sua vontade. A sua. O diabo quer que eu faça aquilo que eu quero. Porque se eu e você fizermos o que a gente quer fazer, é tudo o que o diabo precisa. Então, entre fazer o que você quer e fazer o que Deus quer, tome a decisão mais correta da sua vida. Coloca a sua carne no lugar dela, você vai ficar quieta aí, isso não pertence mais à minha vida, esse velho homem não manda mais. Eu agora sou uma nova pessoa em Cristo Jesus. E é você que toma a decisão. Lá em casa eu lembrava, o Faustinho aqui vai lembrar, eu passava um bom tempo e dava uma crise. Aí eu comecei a vigiar, aí passei um tempinho um pouquinho maior, aí deu outra crise. Aí eu fui por 4 e falei, não aceito mais não. Não aceito mais não. Nem de ano em ano, nem de 10 em 10 anos, chega. Porque a velha criatura quer entrar em crise existencial dentro da gente. Quer resolver as coisas do jeito dela. Agora nós temos Jesus dentro de nós. Amém? Glória a Deus. Amém. Recebe a bênção final. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora e bendita de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus hoje e sempre. Amém. Quinta-feira tem culto, tá? 9 da manhã, 3 da tarde e 7:30 da noite. Deus abençoe você. Terça-feira tem escola bíblica, 7:30 da noite. Vai com Deus, Deus te abençoe. Despeça do seu irmão, não sai desesperado não. Vai lá no estacionamento, pega o carro e pega a patroa aqui na porta, tá? O elevador está funcionando. Ô gente,
Culto maravilhoso hoje à noite. E quinta-feira, 9 da manhã, 3 da tarde, 7h30 da noite, aqui na Primeira Igreja. Espero você. Traga o seu convidado. Beijo! És tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confiei em ti, fui